inveja do soberbo e a prosperidade do ímpio, porque não há apego à sua morte, mas firme está a sua força. Para que não ache trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens, porque a soberba vão sendo como um colar, veste-se de violência como de um odor. Os olhos deles estão cheios, inchados de gordura, superabunda sua imaginação e seu coração. São corrompidos e tratam maliciosadamente da opressão, falando arrogantemente. Versículo de número 16. Não pensando em compreender, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário. Então, entendi eu o fim deles. Até que entrei no santuário, entendi assim o fim deles. Você pode tomar cena? Aleluia, glória a Deus. O irmão está falando de Elias e a campanha, eu acho que é a quarta semana hoje, isso. A quarta semana, a segunda semana. E essa segunda semana, na primeira semana, você já ouviu de Neemias, então você já falar dele, você sabe que Neemias foi um grande homem, um copeiro, um homem que teve o privilégio de andar com ele, todas aquelas maravilhas, iguarias e alimentações que Neemias participava depois que ele saiu do presídio, da prisão, da cadeia. Ele então tomou uma posse muito forte diante do rei. A palavra de Deus diz que ele, tomando essa posse diante do rei, ele era o copeiro mais chegado, mais próximo do rei. Era praticamente um braço direito do rei. Então toda a alimentação que passava pela cozinha, pelo depósito, toda a bebida que passava pela cozinha, pelo depósito, ele tinha por obrigação de experimentar antes de chegar no rei, porque se tivesse alguém para morrer, morreria ele primeiro. Isso faz parte da sua hombridade do ministério que você tem. Então, todas as vezes que acontecer algo dentro do ministério, dentro da casa do Senhor, e tiver que for provado alguma coisa, você vai ser provado primeiro antes de chegar no seu pastor. Fique tranquilo, isso é normal, não dói, é só um pouquinho, é só uma injeção. E a Neemias fazia isso com muito amor, com muito zelo, com muita prosperidade dentro do seu coração. Não era prosperidade financeira, mas aquela prosperidade que ele trazia no coração não de ambição, mas assim de educação, e render aquilo sobre a vida dele, e prazer amoroso para fazer aquela obra que ele estava fazendo. Assim era dito para Neemias, todas as vezes que tiver alguma coisa para ser posse do rei, você é o primeiro a tomar posse para ver se aquilo realmente poderia chegar até os pés, até os braços, suas roupas, suas vestes, sua alimentação, para trazer para o rei. Isso fazia com que Neemias fizesse isso de bom grado. Ele não fazia com qualquer interesse, qualquer troca, porque ele fazia com tanto vigor daquela obra que ele estava fazendo. Enquanto ele fazia, trabalhava de um lado, o povo está sendo rendido do outro. Nabucodonosor vai tomar o povo de Israel, vai destruir o povo de Israel. Nabucodonosor vai fazer com que o povo estivesse em um cárcere privado, e fazendo aquilo, ele conseguiu destruir Israel, uma parte daquela cidade, trazendo a destruição. Então, o irmão de Neemias vai voltar e vai retornar e vai trazer a grande mensagem que Neemias estava todos os dias servindo ao rei, pensando no seu povo. Servia ao rei e marchava diante do seu povo. Servia ao rei e falava: eu posso fazer, porque um dia Deus vai recompensar tudo isso que eu estou colocando na presença dele, porque eu não estou aqui por interesse, não estou aqui para buscar o meu favor, não estou aqui porque eu quero, estou aqui porque enquanto eu estiver trabalhando, Deus está pelejando sobre o meu povo, Deus está guardando meu... Deixa eu liberar a palavra, deixa eu liberar logo para essa noite. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na sua casa, Deus está trabalhando na vida do teu... Enquanto eu estou aqui, Deus está trabalhando na vida do meu filho, na vida da sua filha, na vida do seu marido, na vida do teu esposo, na vida da sua esposa. Enquanto você está aqui, a sua entrada desse depósito aqui, que depósito é esse, Leandro? Depósito de oração, depósito de clamor, depósito de choro, depósito de lamento, mas também é depósito para a sua vida ser garantida diante do rei. Mas esse rei é diferente. Esse rei
te traz algo que não poderia ser suportado naquela coisa que você estava querendo, algo que você estava buscando para a tua casa. Mas Neemias sabia que enquanto ele levantava, quando ele trabalhava, quando ele estava disposto a se render em tamanha humilhação que ele tinha que passar, porque se acontecesse alguma coisa, ele morreria primeiro. Mas ele sabe o Deus que ele está servindo, ele sabe o Deus que ele está depositando as suas angústias, as suas lamentações, a sua tristeza, e também sabe que é dele que vem a vitória que ele está precisando. Eu não sei qual é a vitória que você está precisando, mas só ele pode te dar a vitória que você querendo. E se eu buscar alguém na esquerda, não vai te dar a vitória que você precisa. E se eu buscar alguém na direita, também não vai te dar a vitória que você precisa. Mas a palavra de Deus diz: eleva os meus olhos para o monte. Não é para qualquer lugar que você eleva os seus olhos. Pode olhar o irmão da esquerda, pode olhar o irmão da direita, pode olhar o vizinho de trás, o vizinho da frente, mas ele está prosperando. O Salmo 73 diz isso. O Salmo diz que Asaf passava o dia inteiro sofrendo perseguição, sofrendo angústia, sofrendo lamúria, mas ele estava ali na reinauguração do templo de Salomão. Deixa eu entrar. Na reinauguração do templo de Salomão está lá Asaf. Todo dia ele estava lá rendendo louvor e adoração ao Senhor Jesus, trabalhando na obra do Senhor. Mas nós estamos falando de edificação e construção. Enquanto você trabalha na obra do Senhor, você está plantando alguma coisa. A plantação diz que quando você está plantando alguma coisa, a semente está florescendo. E quando a semente está florescendo, a palavra de Deus diz que alguém vai vir regar. E quando alguém rega, alguém vai vir colher. Por quê? Porque existiu a primeira plantação que você depositou naquela rinha. Então a rinha está pronta para receber. Asaf está lá, meu Deus do céu, todo dia Asaf está lá no coral rendendo louvor e adoração a Deus. Diz a palavra de Deus, diz André Dolores da Enciclopédia Bíblica, irmão, que Asaf está todos os dias, porque vai acontecer uma reinauguração no templo de Salomão. Então ele ia convocar Davi não quer botar os pés lá, porque é rei, é a maioria, é braço direito, é forte, é robusto. Mas Asaf era aquele que estava todo dia em louvor e adoração. Diz a palavra de Deus que todos os ensaios que Asaf vai fazer, a glória de Deus entra naquele lugar, inunda, irmão, aquele lugar. Imagine você rendendo louvor e adoração. Eu não sei quem é de frente desse coral, mas eu creio que quando você deposita a tua fé e diz: Senhor, eu não faço para o homem, eu não faço para a imagem, eu não faço para agradar ninguém, porque eu sei que a minha adoração tem que chegar para ti. Era o que Asaf fazia. Asaf rendia a sua adoração para Deus. Então quando ele entrava naquele templo, uns reclamavam, outro murmurava, o outro criticava: para que vinham mais uma vez, para que estamos aqui, outra vez chegamos, lá vem Asaf, o mesmo hino. E foi o mesmo hino naquele dia. Eu não sei qual foi o hino, mas talvez foi o hino assim: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Imagine, irmão, Asaf louvando ao Senhor, colocando aquele coral de pé. Isso no ensaio, porque eu ainda nem cheguei na metade. Isso no ensaio. Então a glória de Deus descia naquele lugar. E quando a glória de Deus descia naquele lugar, o ensaio, varão, não perdurava muito tempo. Por quê? Porque era tanta presença de Deus naquele lugar, que um era arrebatado, o outro era esticado no chão, o irmão que pulava, o irmão saía gritando pela igreja inteira. Por quê, irmão? Porque a glória de Deus está invadindo aquele lugar. Quando a glória de Deus invade a sua vida, invade o seu ser, invade o teu coração, haja tristeza, haja rancor, haja infelicidade, mas a glória de Deus, ela tem o poder de sanar isso tudo e te leva para mais profundidade das alturas que Ele tem para fazer na tua vida. Asaf está lá, abrir a igreja. Asaf larga a sua família em casa para mais um dia de ensaio. O tempo vai se passar, o tempo vai se prolongar. E diz o historiador André Dolores da Enciclopédia Bíblica que Asaf agora vai reger o coral naquela reinauguração do templo de Salomão. O templo está lindo, ergueram o templo,
Foi o tempo que passou 7 anos na reinauguração do templo de Salomão. Imagina, 7 anos fazendo um ensaio para louvar uma música, para louvar um Senhor Deus. Asaf está lá todos os dias, mas quando ele saía da casa dele, ele deixava a família dele em casa. Quer saber o que tem dentro da casa dele? Uma mulher doente, 2 filhos acamados, e na geladeira dele tem um copo de leite e uma garrafa d'água. Mas isso não impediu Asaf de quê? De fazer a obra do Senhor, porque poucas coisas te impedem de fazer. Até parece que você chegou em casa e já comeu arroz com cenoura. Quem já comeu arroz com cenoura? Não precisa não. Mas eu já comi arroz com cenoura. Gostoso. Porque minha esposa estava grávida de 9 meses. Ou ela comia, ou eu se alimentava. Então vamos dividir, meu amor. Você come arroz com cenoura e salsicha. Eu só como só arroz com cenoura. Pouquinho, que amanhã tem mais. Mas eu não deixei de fazer a obra de Deus. E por que pouca coisa quer te parar? Por que pouca coisa você quer resistir? Por que pouca coisa você reclama? Porque, eu dou aula na escola, na autoescola, e quando o aluno começa a reclamar, eu digo para ele, meu amigo, vem comigo, faça assim. E agora solta. Está respirando, amigo, sem aparelho. Dá glória a Deus porque está respirando sem aparelho. Porque tem gente que nesse momento não está respirando sem aparelho. Não está respirando com aparelho. Por quê? Porque morreu. Morreu. É sério, sério. A palavra de Deus diz que um morre, o outro vai ser. Você não vai ficar para semente nem para areia. Mas começa a fazer a obra do jeito que é para ser feita. Não faça a obra relaxadamente. Não faça a obra do jeito que você acha que é para ser feito. Porque tinha muita gente nesse coral, mas todo mundo reclamava, todo mundo questionava, está acabando tarde, o culto acaba tarde, a palavra não foi boa, eu não queria ouvir essa palavra, não queria nem estar no culto, mas alguém me trouxe, quem te trouxe foi o Espírito Santo, você não me forçaram. As coisas aconteciam naturalmente. Ele entrou na vida de Asaf, mas ele sabia que o maior estava com ele. E que tinha momentos na vida dele que ele tinha que voltar para casa. E a maior parte da vida de Asaf era quando terminava um culto igual esse, ele tinha que voltar para a casa dele. Irmão, no meio da reinauguração do templo de Salomão, o templo estava tão 7 anos de reinauguração, 7 anos de obra, 7 anos no requinte, 7 anos de coisa linda, coisa boa, extraordinária. Foi um tremendo culto naquele dia. E o André Delonge da enciclopédia bíblica, ele diz que o coral está lotado, todo mundo bonito igualzinho. Asaf ganhou um roupão, nas mangas era lantejola de ouro, na base do vestido, porque não era calça nem blusão, era vestido, roupão. Na base do vestido, do roupão, era lantejola de ouro. Na gola, ele ganhou um colar prateado. Imagine como é que ele está bonito. Ele está lindo. E o que ele está ganhando não está suprindo a necessidade da casa dele. Por quê? Porque a família dele não está lá. A esposa não está lá. Os filhos não estão lá. Então isso estava doendo no coração de Asaf. Asaf queria que todos estivessem lá. Mas como é que vai estar lá? Se os filhos estão doentes, a mulher está acamada, mas ele tem que estar lá. E tem responsabilidade na sua vida, que vai ser necessário você deixar todo mundo lá, para vir para cá. Qual o nome da igreja? Não, é casa de oração. É casa de oração. É aqui que você dobra o teu joelho e fala, eu estou aqui, mas eu quero resultado lá. Eu vim para cá, mas passa por mim lá. Eu posso falar assim? Pode. Olha, porque Asaf chega na casa dele, ele puxava a cadeira e dizia para o Senhor, senta aqui. Eu quero conversar contigo, irmão, se chama intimidade. Davi, quando arrancava a cabeça do leão, do urso, ele parava embaixo de uma figueira, pegava a harpa, começava a tocar e louvar o Senhor. A intimidade, Cristo, depois que o camarada matou todo mundo, ele sabia o grau da intimidade. Ninguém sabe o grau da tua intimidade com Deus. Mas você já parou para pensar que você também já perdeu muito grau de intimidade com Deus? Porque você está questionando, está reclamando, está murmurando. Para com isso. E foi falado que alguém nessa noite entrou na caverna. Entrei na caverna, estou com um problema.
Se você entrou na caverna e está com problema, desculpa. O problema é seu, não é de Cristo. Porque os teus problemas, ele disse, foi levar na cruz do Calvário, filho. Agora, se você quiser continuar nessa vida, não precisa me seguir. Agora, se você não quiser continuar essa vida, toma a tua cruz e segue-me. E as cruzes? A cruz que você tem que seguir é o teu problema, a sua doença, a tua necessidade. É a obra que você tem que criar para você. É tijolo por tijolo, é cimento por cimento, é embolso por embolso. Mas você tem que resolver se você vai continuar com a metade da tua obra ou você vai terminar de vez ou então para de fazer. Que isso? Que mensagem é? Deixa eu citar uma hoje aqui. Você me dá só um minutinho. Ah, você pode glorificar o Senhor. Glória a Deus. Isso, me deixa sozinho, não, eu sou tímido. Eu sou tímido, me deixa sozinho. Você pode glorificar o Senhor. Glória a Deus. Quando todo mundo passava, ensaio, Azaf, terminava a casa dele e voltava para o problema. Naquele dia, na reinauguração do Templo de Salomão, diz o historiador que ele está lá, levantou a batuta, instalou a batuta no meio do coral, todo mundo ficou de pé. Mas eu não sei qual foi ele. Nem o historiador disse. Mas acredito que foi um hino extraordinário. Porque o historiador vai dizer que todo mundo foi arrebatado, coisa linda naquele momento. Então naquele momento Deus estava confirmando a obra da mão de Asaf. Deus estava olhando para ele, filho, continua. Lá em cima Deus estava dizendo, continua, filho. Não para não. Está lindo, não para não. Continua, continua. Como é que foi confirmado? Permito, sabe como foi confirmado? Quando acabou o culto. Aqueles poupudos, aqueles religiosos, aqueles mentirosos, fofoqueiros, estava todo mundo lá para ver o que estava para acontecer. Então a glória de Deus invadiu aquele lugar, tomou aquela igreja, até o pastor foi arrebatado na presença de Deus. Mas Deus confirmou. É você levantar sua mão e dizer, eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém, eu sou dependente de Cristo Jesus. Aí Asaf faz aquele momento cerimonial, está lá a glória de Deus e desce aquele lugar. O historiador vai dizer, prefeito Mar, que não teve nem pregação, porque foi tão lindo naquele momento, na reinauguração do Templo de Salomão, coisa linda, aleluia. Aí depois, quando acaba o culto, todo mundo sai cheio. Asaf está na porta, recebendo os cumprimentos daquelas pessoas que estavam lá. E quando entrou, já sabia onde ele morava e dizia, coitado desse pobre, olha como é que ele veio, o que ele veio fazer aqui? Está todo mundo rico, todo mundo poupudo, não era para estar aqui. Mas quando Deus separa o momento, separa a hora, separa a cadeira, Deus disse que vai separar o momento, a hora e a cadeira, e vai sentar você entre príncipes e princesas, para o nome dele, não é seu nome não, é o nome dele ser glorificado. Glorificado. Glória a Deus. Como é que eu faço? Continuo fazendo a obra. Continuo fazendo a obra. Eu não gosto do testemunho. Mas se eu te perguntar nessa noite, como é que está a tua vida? Está ruim, não conta não. Conta para ele. Como é que está a tua vida? Conta não. Conta para ele. Se você soubesse o que eu passei, não quero saber. Que isso? Eu não quero saber, não preciso saber. Quem precisa de saber é você e ele e você. A intimidade sua tem que ser ímpar. Ele não quer orar, não ora, ora você. Ele não quer falar, não fala, fala você. Ele não quer ir, não vai, vai você. O importante é que você começou e tem que terminar. A obra não pode parar. Porque você não quer. Vou largar tudo, vou desistir. Eu também vou largar tudo, vou desistir. Vamos aí criando alguns aninhos na presença de Deus, vocês vão ver. Eu aqui nunca falar de rótulo de igreja. Eu falo de Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, e vamos no céu. E as ruas de ouro, os muros de jaspe, glória. E o pisante vai ser normal. Nem sapato você vai ter, que vai ter que andar descalço. Que isso? É sério. A glória de Deus vai ser tão grande que diz a palavra de Deus que vai
de frente para aquele grande dia, e você vai contemplar a beleza, a formosura de Cristo sobre a sua vida. Vamos ver, vai ver. Mas a palavra de Deus também diz que quando você vê presbítero Leandro no céu, você só vai lembrar, já vi, mas quando me procurar já não estou mais lá, porque não vai ter intimidade, não vai ter a palavra, só vai virar fofoca, vai virar intriga lá no céu. E no céu não tem fofoca, no céu não tem intriga, no céu não tem mentira. Por quê? O que estou fazendo uma grande obra. Tem que fazer. Deixa falar o que quiser falar. Deixa resmungar. Tem que resmungar. Está ruim? Fala com ele. Fala com ele. Aí o Salmo 73 vai dizer que no término do culto está todo mundo, está terminando, está todo mundo lá. Aí aqueles que vieram no caminho passado, agora vai parar no meio da porta e vai dizer para ele: o culto tremendo, foi ótimo, foi maravilhoso. E você está pensando que Asaf ficou fortão? Ele dava glória para Deus. Foi ele. Passava a olho, apertava a mão dele, foi lindo, foi tremendo, foi maravilhoso. Que poder é esse? Glória a Deus, quietinho ali, quietinho, porque ele sabia que ele estava ali para fazer a obra de Deus. O exaltado e glorificado naquela hora tinha que ser Deus. O exaltado e glorificado nessa casa tem que ser Deus. Se não for Deus, aí ele está lá, até as mulheres mais lindas tinha que passar e cumprimentar as rainhas, as princesas, coisa linda. E a esposa dele está com fome, passando mal, ele passando doente lá na casa dele com os filhos. Mas ele está lembrando da família. Ele sabe que Deus é poderoso para curar quem precisa de curar dentro da casa dele. Deus é poderoso para curar quem Deus precisa de curar dentro da sua casa. Glória a Deus. E fica tranquilo, Deus quer. Mas eu não sei se você quer. Eu não sei. Mas escute isso. Todo mundo está parado no cumprimento. O coral vai embora, bate tapinha nas costas, porque quando você faz as coisas boas, tem tapinha nas costas. Quando você faz as coisas ruins, ninguém quer saber. Tudo bem? Isso é normal. Aí, está todo mundo lá. O último a fechar a igreja é o porteiro. E Asaf está em pé cumprimentando todo mundo e vem o porteiro. Já apaguei as luzes lá, como ele faz? Vamos embora, vamos. Asaf tem que voltar para casa, igual você tem que voltar para casa. Mas tem gente aqui dentro que não quer voltar para casa porque a coisa está tão boa, a coisa está tão extraordinária na sua vida, aqui, que você lembra dos teus problemas lá, você lembra das suas atitudes lá, você lembra do teu comportamento lá, e você não quer voltar para casa. Nesse momento o coração de Asaf está palpitando, porque ele tem que voltar para casa. Ele sabe o problema que ele vai arranjar, vai encontrar dentro da casa dele, vai encontrar uma mulher debilitada, um filho doente, outro na cama. Mas ele tem que voltar para casa. E quando ele volta para casa, ele vai lembrando do culto, mas ele vai ver nas casas bonitas, arrumadas. E no final da rua, o comentarista diz que no final daquela rua da igreja, Asaf mora num casebre feio, porta quebrada, mal arrumada, mas Asaf vai ter que entrar em casa, porque tudo que está quebrado, mal arrumado, Jesus, ele arruma e coloca no lugar. É por isso que não tem pressa nenhuma. Já estou acabando. Asaf volta para casa, coisa linda. E quando Asaf chega na porta da casa dele, ele tem que abrir a porta e o portão vai. Ele abre a porta, ele vai até a casa, entra, passa pela sala, vai direto ao quarto, vai cumprimentar a esposa está febril na cama. E quando ele chega, olha aquela esposa daquele jeito, e ele diz: está tudo bem, amor? E ela pergunta para ele: como é que foi o culto? Asaf respira fundo, vendo aquela situação, e ele diz: foi tremendo, foi extraordinário. Mas ele não questiona. Então ele sai da presença da mulher e vai até o quarto dos filhos. E quando ele vê, bota a mão num filho, e o filho está febril, o outro está doente, e ele diz: Senhor, até quando eu vou passar por isso? Então Asaf se retira da presença dos filhos, vai até a cozinha, abre a geladeira. Eu estou parafraseando para você entender a história que você está vivendo. Então Asaf abre a geladeira, e quando ele abre a geladeira só tem uma garrafa de água e um pouquinho de leite. Ele tem que resolver se ele vai beber água, se vai beber o leite, porque não tem mais nada, tem que alimentar a família. Então ele se põe daquela cozinha, vai até a sala, aí entra a sua intimidade. Sabe por que entra a sua intimidade? Porque quando você tem intimidade com Cristo, Cristo se retira da presença dele, o Espírito Santo vai lá. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele pode ir, mas ele disse: eu vou deixar o Consolador contigo. Para quê?
para quando você estiver sofrendo com gemidos irreprimível, fala comigo que eu resolvo. Aí Asaf vai até a sala, pega 2 cadeiras, inúmero e senta. E quando ele senta, ele diz: senta aqui, precisamos conversar. Que isso, meu? Ele pode fazer isso? Ele não, você também. Você fica esperando as pessoas fazerem para você, por quê? Aí Asaf olha, como se estivesse olhando para o Cristo do lado dele. Aí ele vai recitar o que acabamos de ler. Quanto a mim, o povo faltou para que meus pés se desviassem. Eu vi a prosperidade do ímpio e olhava para a minha vida. Por ele não estava correndo com nada. Ele estava querendo plantar uma coisa boa para a família dele. Eu vi os cavalos poupudos, cavalos de raça, homens ricos, eloquentes, maduros e bonitos, as mulheres ricas, poderosas e lindas. Mas enquanto a mim, eu sobrevivo e vivo nesse estado. Até quando eu vou passar por isso? Ele colocou o dedo na mão de Cristo, no rosto de Cristo? Não. Ele só falou: até quando eu vou passar por isso? Então Cristo brada no coração e diz ele: voltai ao templo. Então Asaf se levanta. Ele tem sensibilidade do ouvido, que ele está agora buscando a resposta. Então ele diz: voltai ao templo. Asaf se levanta, deixa a casa dele e volta ao templo. E quando Asaf volta, como é que ele vai voltar ao templo, irmão? Se a igreja está fechada, mas Asaf vai até a igreja. E quando encontra a igreja aberta, diz a palavra de Deus, Salmo 73, 74, 75, que Asaf vai se dispor da presença de Deus, vai encontrar na igreja um candelabro aceso, significa a presença do Espírito Santo. O candelabro está aceso e Asaf se dispõe da presença de Deus e repete de novo: até quando eu vou viver dessa forma? E o Senhor responde para ele: te trouxe aqui porque eu tenho preparado o melhor para a sua vida. O que aconteceu? Salmo 74, Salmo 75. O que aconteceu, Leandro? Aconteceu o quê? Ele escuta a voz do Senhor dentro de um local que não tinha ninguém. E nesse ambiente, nesse local, o candelabro está aceso. Depois que ele escuta a palavra de Deus, o candelabro se apaga. Então ele se retira da presença do Senhor, volta para sua casa. E quando ele chega na sua casa, a mulher, os filhos estão sentados na sala, esperando ele retornar. O que valeu a pena? Valeu a pena ele passar o que tinha que passar. Valeu a pena ele não largar o que todos, muitos queriam largar. Valeu a pena persistir, resistir. Por quê? Porque tem muita gente que quer te parar, muita gente que quer ver você paralítico, muita gente que quer você cego, muita gente que quer você manco. Mas Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. De que modo? De que modo que eu não posso parar? De que modo que eu não posso descer? De que modo que eu não vou sair daqui? Por quê? Por quê, Neemias? Porque eu sei que enquanto eu estou trabalhando, Deus está cuidando dos meus lá fora. Como é que você sabe disso, Neemias? Anani volta. E Anani voltou. Neemias encontra com ele no pasto. E a palavra de Deus vai dizer que quando eles se encontram no pasto, Neemias vai perguntar para Anani o que está acontecendo lá em Israel. Aí ele vai dizer: está acontecendo o quê? A casa dos nossos pais foram quebradas, incendiaram tudo. Quem fez isso? Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou invadir tudo, destruir tudo, acabar com tudo. E o que você fez? Nada, irmãos. Eles eram muito, eles eram fortes, popudo. Mas então vamos orar, porque Deus vai responder com uma carta. Aí Neemias dobra os seus joelhos, leva a situação ao rei. O rei manda um exército guerrear a favor da família de Neemias. Volta para libertar o povo de Israel. Lembrou de um quartel de exército para ir a favor de Neemias. Eu te pergunto: foi preciso correr? Foi preciso brigar? Foi preciso espernear? Foi preciso reclamar? Foi preciso fofocar? Foi preciso falar de alguém? Não. Por quê? Porque simplesmente quando você dobra o joelho, eleva os teus olhos para o monte, Deus dos altos céus, Ele está incumbido de resolver o meu e o seu problema. Quanto custa? 0,800. Nada.
Não custa nada. Então o que eu preciso? Simples. Intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade, a palavra de Deus diz, no meio de uma reunião, 12 estavam sentados. João, eu descobri isso. Que João não era o filho amado de Cristo. Eu descobri isso. Porque todo mundo fala que João era o mais amado. Não. Jesus nunca fez exceção. Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama do jeito que você é. Como é que pode fazer exceção? Você é menino? Ela é menino? Ela é menina? Não é essa a diferença. Então eles são uma só zona. Que é o mais chegado. Não. Jesus amou João de uma maneira diferente. Porque ele se aproximava mais de Cristo. Foi isso. Então por isso, o comentarista diz que ele é o mais amado de Cristo. Porque ele se aproximava mais. Mas vamos uma receita. Quanto mais você se aproximar, melhor fica a sua vida. Agora, quanto mais você ficar longe, você quer se matar, quer se enfocar. Quem? Tomé queria ver. Nossa ideia é só trocar dinheiro. E Judas? Ficou maluco doido? Não entendeu que estava aí, o diabo entrou no coração dele, perdurou no coração dele. O que aconteceu? Morreu enforcado. Se suicidou. E naquele dia, estavam prontos reunidos. E Judas já tinha visto o milagre, prodígio, mandou para o Cristo, viu o cego chegar, viu o aleijado andar, sabe? Mas quanto mais você tem intimidade com Cristo, melhor vai ficar a sua vida. Quanto mais você buscar Cristo, melhor vai ser a sua vida. É sério, sério. E a palavra de Deus diz isso. Ninguém entendia. Aí Jesus se retira para orar e vai levar quantos, né? Só 3. Vai levar 3 para orar. Desse bolo de 3 que voltava lá: Tiago e Pedrão. Pedrão era um homem nervoso. Queria arrancar a orelha e cortar. Não era para ser pedreiro, era para ser tesoureiro. Açougueiro. Mas isso tudo deixou para a gente entender que a alma precisa de alguém. A alma precisa de alguma coisa para iniciar. Por onde inicia a obra? Quando você ora. É o início do resultado da obra. Quando você ora, você quer uma intimidade com Cristo. Quando você ora, você quer um resultado mais rápido. Intimidade. O João não pedia essa tese, todo mundo reclamava. Era mais aproximado, mais pertinho. Mas ele, ó, você que é casado, você que tem filho, mas você sabe que o pai e a mãe tem aquele que se aproxima mais. Os sonhos, os desejos. O filho, da filha, dos 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, são diferentes. Um tem um desejo de ver televisão, outro desejo de jogar bola, outro vai ter o vôlei, quer para a natação. A mãe tem que se dobrar e o pai junto fazer, a como realizar o desejo do filho. Jesus faz dessa forma. Ele não tem exceção de pessoa, simplesmente o pedido e o desejo é diferente. Qual o desejo e o pedido que você tem para Cristo nessa noite? Qual é a obra que você tem apresentado para Ele nessa noite? O que é que você tem colocado na mão dele nessa noite? Porque você já sabe que você não pode realizar a obra sem Ele. Ele é o mestre. Ele é o mestre da obra. Eu descobri isso, que Ele é o mestre da obra. E o pai dele foi o carpinteiro. Como é que pode? O cara vai ser obra. Como é que Jesus vai ser o dono da obra? Se o pai dele for carpinteiro, ele tinha que ser dono da madeiraria. Ele é dono da obra. Então, se ele é o dono da obra, você tem que falar com a pessoa certa. Eu estou precisando de resultado nessa obra. Não sei se você começou, eu já comecei. Mas como é que eu vou dando andamento nessa obra?
Como é que eu vou prosseguir nessa obra? Aí você começa a falar para ele: Senhor, eu não tenho força para colocar o tijolo. E se eu não tenho força para colocar o tijolo, imagina eu virando a massa. Eu também não tenho força para virar a massa. Mas eu não tenho força para carregar água para jogar na massa. Aí ele vai providenciar para você um pedreiro especial para te ajudar. Que pedreiro é esse? É o Espírito Santo. Ele vai dizer direitinho o que você precisa. Filho, mexe a areia devagarzinho que eu estou contigo. Descansa um pouquinho. Agora bota água. Bota água. Já acabou o buraco? Bota água. Bota água. Isso. Mexe, vai se tornar uma massa. Não vai com pressa não. Pega o plumo. Ele vai ensinar você a plumar a tua vida certinho. Pega o plumo. Coloca o plumo na linha certinha. Se engolar, tira o plumo. Alisa de novo para ficar retinho. Ficou reto, perfeito. Vamos lá, filho. Assenta o tijolo. Coloca o plumo para ficar igual esse corpo. Pertinho, certinho. Oh, meu Deus. Aí quando você coloca, Senhor, está passando, não, nem comecei. Deixa eu começar, filho. Não interrompe a obra de Deus que tem para fazer na sua vida. Calma. Está terminando. Se você souber, eu não preciso de saber. Quem tem que saber é você, meu irmão. Quem tem que saber é você, meu irmão. Eu não sou pedreiro. Eu sou um filho do pedreiro. Se ele prometeu que vai construir a minha casa, vai botar porta, vai botar janela, vai botar telha, vai botar o alicerce, piso bonito, vai botar todos os móveis. Deixa ele fazer na tua casa. Melhor do que você tomar decisão precipitada. Samuel disse para Saul: ficai aí, daqui 3 dias eu volto em redor e vou lá comprar uma coisinha. Mas Saul, agitado, vendo que o povo estava se aproximando, querendo matar todo mundo, para fazer o quê? Tomou decisão precipitada, foi montar um holocausto, matou o bezerro, montou no monte, e lá de baixo Samuel olhou e falou: o que está acontecendo? Eu vou voltar. Mas ele estava esperando o Samuel voltar depois de 7 dias, mas deu 3 dias. Samuel voltou e falou para ele: o que é que você está fazendo? Porque lá de baixo eu olhei essa fumaça, cadê o povo? O povo está recuado, está estendido para trás, porque o povo de Israel, ele está com medo de lutar contra o Egito. Faraó está vindo, e o Senhor disse que estava voltando, e já se passava 3 dias, e o Senhor não retornava. Aí Samuel vira para ele e diz: até porque se você tivesse esperado a palavra de Deus que eu deixei para você. Qual foi a palavra de Deus que ele deixou para ele? Ficai aqui, não se retira, porque daqui a um tempo eu vou voltar. Ainda deu um tempo para ele, 7 dias, mas 3 dias ele retornou, porque Jesus, o Deus, mandou ele retornar. E ele disse: hoje você seria nomeado o rei de Israel. O que eu não estou entendendo, Leandro? Tudo bem, eu te explico. Quando você toma decisão precipitada, a laje pode ser melhor, o tijolo pode ser melhor, cimento de primeira qualidade, mas você não deixou o dom da obra recitar na tua vida a melhor obra que ele quer fazer para você. Para você. Perde a confiança, perde a liderança, perde o conforto, perde o amor, perde a oportunidade. Por quê? Porque você tem que tomar decisão precipitada. Para de tomar decisão precipitada na sua vida. E se a campanha é de obra, então deixa o dono da obra recitar na sua vida, ponto por ponto, massa por massa, tijolo por tijolo, alicerce por alicerce. Por quê? Porque assim você vai ver a presença de Deus na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! A gente não pode ter muito tempo, não. A gente tem que pensar. Saul teve muito tempo para investir. Então você tem que pensar e agir agora. Vou te dar 5 segundos para você pensar qual é a obra que Deus precisa fazer na sua vida. 1, 2, 3, 4, 5. Pensou? Vou te dar mais 5 segundos com essa obra que você quer que Deus faça na sua vida. Mais 5 segundos para você entregar para Ele, porque Ele é o dono da obra. 1, 2, 3, 4, 5. Vou te dar mais 5 segundos para você dizer para Ele nessa noite: eu vou ser obediente.
até o Senhor concluir a obra que tem para fazer na minha vida. 1, 2, 3, 4, 5. Olha para dentro de você e vê se vai valer a pena você desistir da obra que Deus tem para fazer na sua vida. Olha para dentro de você e vê se vai ser necessário você desistir daquilo que Ele está apresentando para você na sua vida. Olha para dentro de você e vê se vai valer a pena você largar a obra que Ele tem para fazer na sua vida por coisas banais, coisas fúteis, coisas que não têm prazeres, coisas que não tem necessidade de você pegar, lugares que não tem necessidade de você entrar, bebidas que não tem necessidade de você beber, coisas que não tem necessidade de você comer. Pensa aí. Pensa aí. Sabe por quê? Eu já termino aqui. O seu templo, e a Bíblia diz, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu gosto muito de conjectura. É a última. E as coisas lá de cima. Chama o amigo dele, o Espírito Santo do carro. Aí embaixo. Você tem uma moça lá e falar para ela que não para com isso. Eu acredito dessa forma. Eu sou meio louco. Eu acredito dessa forma. Se a palavra de Deus diz que quando você ora, a sua oração não passa do teto porque você está com um pouquinho de fé. E se acontecer, Deus vai ter crédito no céu. Abre crédito. Mas escuta isso. Se você ora ao Senhor, buscando um resultado, você está dando liberdade. Eu gosto de orar dessa forma, Espírito Santo. Sinta-se à vontade em nosso meio. Espírito Santo, sinta-se à vontade em nosso meio. Porque eu não começar orando e der legalidade para Ele. Se sentir à vontade, Ele não vai curar, não vai salvar, não vai libertar, não vai ter a vontade de entrar na minha vida, na sua casa, na sua família. Não vai ter. Por quê? Porque você quer orar, vai lá e faz. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ele não é teu funcionário e também não é teu empregado. Ele é teu pai, ele é teu pai. Diz a palavra de Deus que quando o filho pródigo volta, papai reclama de tudo, mas ele faz uma festa linda, maravilhosa, extraordinária. Aí quem quer ver o filho bonito, pródigo, voltar a ser arrumado, enfeitado, carneiro na brasa, festa para ele, é aqueles que estavam esperando junto com o pai. Mas tem gente olhando para você como filho, não, como irmão. Sabe por quê? Porque o irmão não chamava o pai de pai, ele chamava o pai de Senhor. Então o Senhor não pode fazer nada, mas quando o pai pode fazer tudo para você, você sai daquele ambiente, sai daquele lugar e diz: levantar-me-ei, irei ter com papai, e direi: papai, quanto o céu e quanto a terra. Até porque, papai, eu estou voltando, mas eu não sou digno do Senhor me dar alguma coisa, uma raça dália, me dar vestido, me dar. Eu não quero nada disso. Eu só quero voltar para a tua presença. Eu estou depositando a minha vida novamente na tua presença. Para quê, filho? Porque eu pensei direitinho e vi que aquele lugar não é meu. Eu quero o melhor para a minha vida. Aí entra o irmão vê aquela fantasia, aquela festa toda, aquela parafernália todinha, todo enfeitado naquele palácio, naquela fazenda. Aí o irmão olha: o que está acontecendo? Ah, está acontecendo que teu irmão fugiu, aquele emprestado, aquele fugiu, emprestado está aí. Aí aquele irmão aquele que não tem posição nenhuma, aquele que não tem posição nenhuma, aquele que não quer nada com Deus, abandonou papai, deixou o papai triste, esse que voltou. Então, o que fizeram para ele? Preparar a melhor festa, o melhor carneiro guisado, a melhor bebida, a melhor roupa, o melhor anel, o melhor sapato, é mesmo. Aí ele, em vez de se alegrar, porque tem gente que não se alegra quando você está aqui, tem gente que fica triste quando você está aqui, tem isso, é verdade. Aí você entra na presença de Deus, mas tem gente que não quer ver você na presença de Deus. Sabe por quê? Porque está faltando você botar alicerce, está faltando você botar cimento, está faltando você botar areia, quer montar a casa de qualquer maneira. Vamos glória. Aí
ele vai olhar e vai falar, vou lá. Aí em vez dele ir até o pai vai ter ele. Como é que tu está nessa noite, meu filho? Vamos entrar para a festa? Não precisa entrar para a festa, porque eu estava esse tempo todo falando para o Senhor, falando para o Senhor, falando para o Senhor. Ei, você chama o teu funcionário de Senhor, você chama o teu patrão de Senhor, você chama a sua professora de Senhor, você chama a moça no mercado de senhora, mas Deus não quer ser chamado de Senhor. Ele sabe que você não precisa de um Senhor na tua vida, ele sabe que você precisa de um Pai. Era isso que ele estava entendendo. Aí ele vai questionar com o pai vai falar para ele, meu filho, se tinha isso tudo, você não aproveitou, está fazendo questão de um bezerro cevado, porque o teu filho, o teu irmão está aí, o teu irmão estava morto, voltou, reviveu, está com a gente, está para casa. Não, eu tive tanto tempo aqui, e o Senhor nunca matou um bezerrinho para comemorar com meus irmãos, meus amigos, meus familiares. Ele está fazendo questão de um bezerro, meu filho. Deixa eu falar algo para você. Eu não tenho bezerro para te dar, não, tem a fazenda e todinho para dar para você. Você só esqueceu que eu sou pai. E você nunca me chamou de pai, você sempre me chamou de Senhor. Você só esqueceu isso, mas tudo que está aqui, filho, é seu. Olha isso, querido. A compaixão e o amor do pai. Só que o irmão, ele pecou porque deixou de amar. Ele deixou de amar. Ele diz, há tanto tempo eu estou aqui com você. Aí ele deixou de amar. E tu nunca fez nada para mim, está fazendo para esse? Ele deixou de amar. Botou o amor do lado. Não coloca o amor do lado, não. Tem gente que precisa de você. Não coloca o amor do lado, não. Tem gente que necessita da tua presença. Precisa de conversar, precisa de ouvir, precisa de falar, precisa de agir. Não coloca para essa obra como cristã, não coloca. Quase que a obra acaba. Mas o pai, ele tem sabedoria, tem ciência para comemorar junto com o seu irmão. Se a outra do pai fala, não quer fazer, não faz. Mas seu irmão voltou, ele não tem. Que tudo que era do teu irmão vai ser seu também. Aleluia. A obra tem que ser completa. Você não pode escolher um pedacinho para você e deixar para os outros fazer. Faz por ele, não pode fazer, não, faz por ele. Não pode não, vai por ele, vai por ela. Faz. Faz. Já finalizo. Meu filho tem 25 anos. Eu não sei como é que Deus vai resgatar ele. Baterista, pregador. Mas lembra da minha oração que eu falei assim, Espírito Santo? Faz a sua vontade. Que isso, filho? Tem medo não? Porque a palavra de Deus diz que você tem que ensinar teu filho no caminho que você deve andar. Mas quando crescer, o problema é dele. Sério, ele fala assim, pai, quero. Mas passou dos 18, acabou a lei do homem. Passou dos 11, é a lei do homem. Não, é a lei do Deus. Então já sabe. Ele já sabe isso tudo. Então se ele vai voltar, se vai dar tempo dele voltar, se ele vai morrer, se ele vai morrer, que isso? Sério. Eu sei que eu estou fazendo a obra. Agora como é que Jesus vai resgatar ele se der tempo? É a obra que eu estou fazendo. Agora como é que vai voltar meu tijolo para minha casa? Não sei. Se o tijolo não voltar, é 2 motivos. Ou sobe ou desce. Eu peço, Espírito Santo, faz a sua vontade. Vamos Lucas na sua mão. Para de chorar. Para. Seja verdadeiro, igual as árvores, não aguento mais. Faz a sua vontade. Porque tem momentos na nossa vida que a gente impede tanta coisa. Porque você está pedindo tanta coisa. E não está pedindo certo. Então peço certo. Senhor, a obra é sua, a casa é sua, a porta, a janela, a telha. Faz a sua vontade nessa casa. Agora você vai sobrar a telha, vai arrancar a porta. Se a casa vai me dar novamente inteirinha, ou vai ter que ser restaurada novamente, é com ele. Como se chama isso, cara? Intimidade. Intimidade. O ponto. Amém? Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus.